Ok, amado, amada, amados, amadas, família abençoada, né? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Os Bandeira. Somos eu e minha esposa. Nós chamamos esse canal de um ministério. Ministério fala de serviço, de servir. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo para servi-lo. Ele nos mandou distribuir essas cartas, né? Colocá-las na caixa dos correios das pessoas e convidar as pessoas para estar acessando esse canal, o nosso blog, trocando e-mails, falando conosco através do WhatsApp ou fazendo videoconferência, né? Através do WhatsApp tem como fazer videoconferência, tem o Duo da Google e nós temos também o Skype da Microsoft. São programas que nos permitem fazer videoconferência, né? Conversar com as pessoas pela internet, via conexão, né? Então, esse vídeo ele é mais uma ferramenta, das ferramentas super importantes, né? Não sei se você aumentar no canal, quando você está na parte de fora do canal, você vê a foto da minha esposa e a minha, e no cantinho você vê um link, lá em cima, lá no canto, um link na base da foto, né, do canal, da base da foto do canal, da imagem de fundo do canal, você vê um link, Os Bandeira, é um blog. No blog você vai ter acesso a devocionais, a meditações, a reflexões a respeito da vida cristã e anúncios dos vídeos que eu vou estar colocando, né? Tem pessoas que podem fazer um feed, se elas conseguirem fazer um feed, se conectar ao blog. Toda vez que eu postar alguma coisa, vai sinalizar no seu feed de que alguém falou, alguém postou alguma coisa, os Bandeira postaram alguma coisa, tem uma novidade lá, e você vai acessar e de repente é um anúncio de um novo vídeo, uma explicação do que você vai encontrar no vídeo. Se o vídeo for de um estudo teológico, de um tema teológico, vai estar já no blog o link para a pasta de estudos, mas fatalmente vai ter um vídeo também comigo falando a respeito do porquê eu fiz o vídeo e qual a finalidade e o propósito das apostilas. Então vai ser mais ou menos assim. Então esse vídeo teve o seu anúncio no blog, o link para as apostilas no blog, tem aqui o vídeo também, o link para as apostilas e o link para o blog também nesse vídeo aqui embaixo. Então o que é a hermenêutica? A palavra hermenêutica vem do francês hermeneutique e, segundo os historiadores, os exegetas e os lexicográficos, ela é oriunda do grego, né, da mitologia grega, que era o nome de Hermes. Hermes era o ministro das comunicações de Zeus, assim como Gabriel é o ministro das comunicações de Deus, da Bíblia, né? Hermes era uma divindade, um semideus, um deus inferior, que tinha a função de explicar, de relatar, de anunciar as vontades de Zeus. Então a hermenêutica é o estudo que se faz de leis, de preceitos, de estatutos, de mandamentos, de códigos, né? Todo legislador, todo advogado, todo juiz, desembargador, todo promotor público, ele é obrigado a entender e a dominar este assunto. Assim como um professor de língua portuguesa, ele tem que dominar a gramática, a base da interpretação de textos, para corrigir prova, para fazer prova, para ensinar o povo. Então a hermenêutica seria para as leis, a área jurídica e teológica, né? O que a gramática é para livros de história, de geografia, livros de física, de química, biologia, bula é a interpretação do que você está lendo, você tem que ler e entender. Entendeu? Então dentro da hermenêutica, a hermenêutica vai dizer para você algumas coisas interessantes. A hermenêutica vai dizer para você, por exemplo, que dentro da Bíblia você vai achar 3 tipos de linguagens: alegórica, figurativa e literária, poética ou cânticos, que são os salmos,
ou poéticas, que são Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Jó. Então, passagens na Bíblia, várias passagens, tem vários cânticos de poesias na Bíblia toda. Então você vai encontrar esse tipo de texto. Você vai encontrar o tipo de texto literal, que é o narrativo e o prescritivo. Aquilo é aquilo, preto é preto, branco é branco. Você vai encontrar dentro do texto, dentro da Bíblia, dois tipos de texto, como eu já falei, o narrativo e o prescritivo. O que é um texto narrativo e o que é um texto prescritivo? O narrativo e o prescritivo, vou te dar um exemplo clássico. Você vai ao hospital, vai se consultar. Um clínico geral chega para você e fala assim: narre para mim. Faça uma narrativa, narre para mim. O policial, o escrivão na delegacia vai pedir para você narrar o acontecimento, o acidente, a invasão do seu lar, a sua reação. Narre, conte-me para mim, com a maior quantidade de detalhes possíveis. Você puder. E aí vem a narrativa. Isso, aquilo, aquele outro, aquele. O médico ouve, faz um diagnóstico gramática do que você está falando, né? Faz a interpretação do que você está falando e faz um diagnóstico, já sei o que você tem. E aí ele começa a prescrever para você. No processo de prescrição ele vai te dar duas coisas, uma ortodoxia e uma ortopraxia. Tudo área da hermenêutica. Na ortodoxia ele vai te dizer o que fazer. Na ortopraxia ele vai te dizer como fazer. O que fazer? Comprar Novalgina em gotas. Como? 10 com 50 ml de água antes de dormir, antes das refeições. Entendeu? O que é ortodoxia? Como ortopraxia? O que e como? Isso está dentro da prescrição. O que é a prescrição? O que Deus quer que você faça e como Deus quer que você faça. E a narrativa são a narração de um acontecimento. Não há mandamentos na narrativa. Não se pode fazer de narrativa mandamento. Senão a gente vai ficar igual a Igreja Católica, que pegou a narrativa do livro de Macabeus, que não é canônico, que não foi inspirado por Deus, apesar de ser uma história real, e fez de uma narrativa de um homem orar pelos mortos, uma doutrina, um dogma da Igreja Católica, do catolicismo romano, de orar pelos mortos. Missa de sétimo dia, vela, missa de 1 ano de morte. E criou-se uma doutrina com base numa narrativa, que não é mandamento, não tem ordem nenhuma. Existem igrejas que tomam Santa Ceia sem fermento no pão, porque a narrativa diz que o pão foi sem fermento, e não que Deus disse que o pão tem que ser sem fermento. O pão sem fermento tinha uma simbologia, queria passar uma coisa. Hoje em dia você pode tomar um pão sem fermento porque você já entendeu a simbologia, nós já sabemos o que é, já está explicado na Bíblia o que não pode ter. O fermento não pode estar em mim, ele pode estar até no pão. E o fermento não estando no pão é só uma memória, um memorial que fala de que precisamos tomar a Santa Ceia sem falsidade, sem hipocrisia, sem inchaço, sem farisaísmo, sem hipocrisia. Então, quando se entende a mensagem da narrativa, você pratica, porque ela tem uma mensagem, não um mandamento. Quer ver uma outra? Davi fala assim: não oferecerei eu a Deus nada que não me seja um sacrifício. Dali vem a frase: aquilo que não tem preço não tem valor. Ok? Tá bom. Você tem duas notas, uma rasgada, cheia de durex, cheia de esparadrapo, escrita cheia de macumba, cheia de simpatia, e uma novinha. Você vai ofertar. Qual que você vai ofertar? Aí você vai para Malaquias, Deus fala assim: oferece esse sacrifício que vocês oferecem para mim para o governante de vocês, e vê se ele vai se agradar de vocês, vê se ele vai aceitar. Porque vocês me oferecem sacrifício coxo, manco, doente, sujo, né?
e querem ser aceitos, querem que eu os aceite, né? Mas eu não vou aceitar, não foi isso que eu estabeleci. Então, de uma narrativa de Davi, eu faço uma inferência, né? Eu entro ali na narrativa e vou para um outro ponto e busco uma prescrição. Ela não é uma prescrição, mas ela pode ser usada por inferência. Eu posso fazer uma inferência nela e achar uma prescrição, um mandamento, né? Que diz que Deus não aceita qualquer coisa, né, de qualquer maneira. Aquele texto ali não está me mandando fazer isso, mas ao examinar o texto, opa, peraí, tem uma passagem que é parecida com essa aqui que está dizendo tem um mandamento. Existe outra também na área da hermenêutica também, que diz assim: um ao outro ajudou seu companheiro, disse esforça-te. E muita gente usa essa frase em congressos, mas ali o contexto é: esforça-te para fazer o que é mal aos olhos de Deus, para aborrecer a Deus, para provocar a ira de Deus. Mas muita gente pega e usa aquilo para, porque está meio esforça e tal. O texto não quer dizer isso, da forma que as pessoas apresentam, mas por inferência eu vou para Eclesiastes. Em Eclesiastes diz assim: é melhor que sejam dois do que sejam um sozinho, porque se um cai o outro ajuda, se tiver frio os dois se esquentam. O que eu queria dizer usando a passagem de Isaías, que não quer dizer o que eu quero dizer, só parece, eu tenho um texto exatamente dizendo o que eu quero dizer. Mas a pessoa não sabe disso, ela vai no primeiro que ela vai. Uma pessoa empresta um DVD para outra, a outra quebra e não quer pagar porque não tem condições ou porque é mau caráter. Aí a pessoa, na hora que ela vai lembrar de quê? Maldito homem que confia no homem, por isso que eu não empresto. A Bíblia diz: dá a quem te pede, não divide de quem lhe quer pedir emprestado. Porque se você se desviar de quem lhe pede, você orará, pedirá a Deus e Deus não te ouvirá. Então, opa. E esse versículo quer dizer o quê? Deus está dizendo: eu vou castigar Israel. E Israel fala assim: pode vir, a gente vai pedir ajuda ao Egito para nos proteger de você. E aí Deus fala: maldito homem que confia no homem. Ao contexto. Deus não está falando de um homem que confia no homem, de confiar, de emprestar, mas que põe a sua confiança para se proteger do juízo de Deus. Então se tira o texto do contexto e se fala isso. Aí tem gente que fala assim: ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Aí eu tenho que pegar o contexto. O versículo anterior fala assim: se formos infiéis, não, se o negarmos, Deus nos negará. Se dermos as costas para Ele, Ele dará as costas para nós. Mas se formos infiéis, Ele permanece fiel. O que é isso? Ele está dizendo que mesmo que eu o traia, Ele não me trairá. Que mesmo que eu seja infiel a Ele, Ele permanece fiel. Ele não baixa o nível. Ele se mantém íntegro. Ele não tem mais compromisso comigo, porque eu não tenho mais compromisso com Ele. Mas Ele se mantém fiel. Se eu me tornar para Ele, me arrepender, Ele vai estar lá íntegro, fiel, zeloso, perfeito e santo. Então quando a Bíblia, quando você lê o texto, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel, não é fiel a mim, é fiel a Ele e às suas promessas e às suas palavras. E se eu me arrepender e me converter, eu volto a ter a comunhão que eu tinha antes, desfrutar de todas as regalias. Então a hermenêutica vai me ajudar a entender essas coisas. Quer ver? Tem uma passagem que diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Os pregadores de avivamento falam assim: busque o reino de Deus e todas as outras coisas, ou todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não. Quando você estuda a hermenêutica, você vai entender o contexto. O contexto, o Senhor Jesus está falando assim: não vos preocupeis com o que há vez de comer, de beber e de vestir. Porque com estas coisas se preocupam os que não têm a Deus por Pai. Mas vós tendes a Deus por Pai. Portanto, buscai em primeiro o reino dele e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando disso aqui. Mas os pregadores dizem que vai vir carro, vai vir casa, vai vir casamento, vai vir esposa, vai vir aumento de emprego. Isso é tirar o texto do contexto, isso é fazer heresia, e a gente vai ver isso em apologética,
defesa da fé, né? Que é a apologética que existe para nós defendermos a sã doutrina e dizer, não, está errada essa interpretação, não é assim que se prega assim, não. Quando a gente faz apologética dentro da igreja, a Bíblia diz que é necessário que venham escândalos para que os sinceros se manifestem. Então, quando eu estudo a Bíblia, eu respeito todas as regras de interpretação e alguém fala alguma coisa, epa, peraí, não é assim que se interpreta. Regra da hermenêutica, texto sem contexto é pretexto para fazer heresia. Qual é o contexto dessa passagem? Aí quando a gente respeita, a gente vai ver que o texto não está querendo dizer o que a pessoa está querendo dizer com o texto. Entendeu? Para que serve a hermenêutica? Existe uma outra passagem também, você vai ver 1000 passagens. Eu estou pincelando iceberg, a pontinha do iceberg. Só mais uma e aqui eu termino o vídeo para não ficar enfadonho, porque você já deve ter entendido a função gloriosa da hermenêutica, que para mim é a ciência das ciências, porque ela tanto auxilia, se expressa na bibliologia como se expressa na exegese, né? A exegese é uma forma de hermenêutica, só que é nível de palavra, de sentido da palavra. E um erro que muito se cometeu até bem pouco, algumas décadas atrás, é que se o texto era interpretado pelo que queria dizer a palavra. Depois que se dominou a hermenêutica, passou-se a entender que a palavra tem que estar sujeita ao contexto, e é o contexto que vai dizer o sentido da palavra. Um exemplo, palavra casa, dentro de um contexto imobiliário, imóvel. Palavra casa dentro de um contexto de moda, combinação de cores, tom sobre tom. Palavra casa dentro de um contexto de corte e costura, local onde você coloca o botão. Contexto de casa, num contexto de união matrimonial, casamento. Contexto de casa, num teste de aptidão para criança, tem um nome que você faz aquele teste, né, de cognitivo. Eu esqueci o nome, então um teste que a criança pega, encaixa para verificar a velocidade com que a criança encaixa as peças nas suas devidas casinhas. Casa, peça com encaixe. Então, dependendo do contexto em que a palavra casa aparece, ela muda de sentido. Imóvel, combinação, casa do botão, local onde o botão é colocado, união matrimonial, teste, local, como é que se diz? A colocação apropriada de uma peça no seu encaixe. Casa, casou, encaixou. Tá entendendo? Então quem diz o que a palavra, o sentido da palavra é a hermenêutica, é o contexto. Antigamente não, essa palavra quer dizer isso, se ignorava todo o contexto, você fez muitas heresias, tem muitos costumes dentro da igreja, invenções, hinos, canções, pregações, ensinos heréticos, porque não se respeitou a hermenêutica. Então, quando a hermenêutica é respeitada, muita coisa que é ensinada na igreja cai por terra. Muitos hinos caem por terra, muita coisa que a gente canta, a gente fica, a canção até bonitinha, mas tá errada, não quer, né, bem isso que quer dizer, mas tudo bem, certo? Então, a hermenêutica está aí. Clique aqui embaixo, vá pro blog, se você quiser, dá um passeio lá, ver se tem alguma coisa nova, algum devocional, alguma reflexão, que eu vou usar ele mais para isso, refletir. Devocionais, refletir, devocionais, filosofar um pouquinho, psicologizar um pouquinho, né? E nós vamos estar ali, e aqui embaixo você tem um link para a pasta dentro do Google Drive que vai falar só de hermenêutica, textos que vão te ajudar a entender essa questão. Eu já praticamente falei tudo aqui, mas vai ter mais umas técnicas lá, você pega alguma coisa. Eu não tenho muito material porque eu só estou aqui mostrando o caminho das pedras, mas você pode comprar livros a respeito ou simplesmente pesquisar, dar uma gulgada, né? Dar uma gulgada, pesquisar, dominar o princípio e a gramática, né? Gramática para extrair preceitos, narrativa, prescrição, ortodoxia, ortopraxia e saber como andar, né? Interpretar a palavra de Deus. Então é importantíssima a hermenêutica. A bibliologia é importantíssima. Vocês têm que saber que há dispensações. Dentro da dispensação da lei, determinada palavra se interpretava desse jeito. Dentro da dispensação da graça, a palavra se interpreta desse jeito. Então você tem que ter esse domínio
bíblico, hermenêutico e o exegético, que será o próximo vídeo. Procure ver os vídeos na ordem que são apresentados para você, para que você não se embole, não se enrole, né, com os ensinamentos, tá? Então que Deus continue te abençoando, te guardando, Deus continue fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti, tendo misericórdia de ti, e Deus sobre ti mantém o rosto dele levantado, te dando a paz de Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo. Disse Deus a Moisés: toda vez que um sacerdote meu, um ministro meu, liberar essas palavras sobre o meu povo, eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, me encarregarei de os abençoar. Seja abençoado através desse vídeo, através desses estudos, tá? Saia daqui melhor do que você entrou, melhor para os seus, não pensando que você é melhor do que eles, porque não é essa a finalidade e o propósito desse canal, não é a propósito nem a finalidade do blog, não é a propósito nem a finalidade do Google Drive, não é a finalidade e o propósito desses vídeos da carta. Nós queremos, à luz da palavra de Deus, te tornar melhor para Ele e te tornar melhor para o teu próximo, seja ele quem for, aparentado, de sangue, nome, sobrenome, vizinho, colega de escola, faculdade, infância, não interessa. É próximo, é teu, é querido teu, tu é querido dele. Queremos que você melhore para ele e para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.